Quando estamos apaixonados, muitas vezes fazemos coisas improváveis, que não faríamos em outras situações. Tudo para chamar a atenção ou fazer a felicidade da pessoa amada. A análise de algumas dessas situações serve para melhor compreender os fenômenos físicos relacionados a tais eventos, como na situação a seguir. Um ciclista apaixonado se aproxima com velocidade de 36 km por hora da casa de sua namorada, que o observa parada na janela. Ao avistar a moça, o ciclista dá um toque na buzina da bicicleta, emitindo um som de 600 Hz. Considere a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Com base no exposto acima, é correto afirmar que... Item 1. O som ouvido pelo ciclista possui frequência maior do que o som emitido pela buzina da bicicleta. Não, gente. O ciclista, ele está na fonte. Ele está se movendo com a fonte. Se ele está se movendo com a fonte, a frequência que ele vai ouvir é a própria frequência que define a fonte, certo? Ou seja, ele ouve a frequência da própria fonte, beleza? Então tenha isso em mente. A frequência da fonte é a frequência medida para quem está se movendo com a fonte, certo? O som ouvido pela namorada do ciclista tem velocidade de 350 metros por segundo. Gente, cuidado, a velocidade do som é constante em relação ao ar. Então a velocidade do som em relação ao ar é 340 metros por segundo. Se a namorada está parada, a velocidade em relação a ela é 340 metros por segundo. Então, nada de somar velocidade. A velocidade do som é aquela em relação ao ar. Não importa se a fonte está se movendo ou não. E é por isso que muda a frequência, já que a velocidade não vai mudar. Beleza? Item 4. O som ouvido pela namorada do ciclista tem frequência aproximada de 618 Hz. Faz sentido, né? É um resultado plausível, mas temos que fazer os cálculos. Por que é um resultado plausível, galera? Porque, olha só, ele está se aproximando dela. Então, a frequência que ela vai observar é maior. Lembra como que a gente faz? Você iguala o comprimento de onda observado pela fonte com o comprimento de onda observado pela namorada, né? Vamos chamar de namorada e fonte, o namorado, para não confundir, tá? Namorada. A frequência, perdão, o lambda é velocidade pela frequência, né? V lambda F, passei o F dividindo. Então, o lambda da fonte eu vou substituir pela velocidade do som em relação à fonte, beleza? Mas espera lá, a fonte está se movendo na mesma direção que o som. Ó, o som está para cá, a fonte também. V fonte. Então, a velocidade do som em relação à fonte é a velocidade do som menos a velocidade da fonte. Legal. E a frequência é a frequência da fonte, que é os 600 Hz. Bom, beleza. A namorada está parada, então a velocidade do som em relação a ela é a velocidade do som em relação ao ar. Lembrando que o som é a velocidade em relação ao ar, né? Dividido pela frequência observada pela namorada. Substituindo os dados, vai dar 340 menos. Esse cara aqui eu passo para metros por segundo, dividindo por 3,6. Então, a velocidade da fonte, que é a velocidade do ciclista, é 10 metros por segundo. Dividido pela frequência dele, que é 600. Isso vai dar a velocidade do som, que é 340, dividido pela frequência que a namorada percebe. Multiplica isso aqui tudo em cruz. Vamos já dividir tudo por... Dividindo aqui por 10. Tá? E do lado de lá também. Agora eu vou multiplicar em cruz. Vai ficar 34 menos 1, que é 35. Vezes a frequência da namorada, né? Que a namorada observa, é igual 600 vezes 34. Então, a frequência que a namorada percebe é 34 sobre 35 vezes 600, não é isso? É óbvio que não. Mas, gente, olha só. Tranquilo, tranquilo. É importante até errar, hein? É importante até errar. Por quê? Porque, olha só, eu concluí que a frequência tem que ser maior que 600. Então, de cara, eu vi que eu errei alguma coisa. Onde que eu errei? Ó, esse 34 menos 1 não dá 35, dá 33. Então, eu vou apagar esse cara, né, que eu errei, e vou marcar aqui, ó, que eu errei. Fazendo, então, essas contas, quanto que dá? Dá uma dízima muito bonita, dá 618,18 Hz. Beleza? Então tá certo. Verdade. Próximo. O som refletido pela casa tem frequência
618, gente. Se ele está se aproximando da casa, a frequência que vai chegar na namorada é 618, a frequência que chega na parede também é 618. Então, a frequência que volta é 618. E eu poderia calcular a frequência que o ciclista observa isso, tá? Inclusive, é o item 32. Mas vamos para o 16 antes. O 16 fala que o comprimento de onda do som ouvido pela namorada do ciclista é maior que o comprimento de onda do som emitido pela buzina da bicicleta. Vamos lá. Aqui, gente, vocês têm que tomar muito cuidado. Por que vocês têm que tomar cuidado? Quando eu falo que a frequência, que o comprimento de onda é igual, gente, toma muito cuidado. Porque olha só, quando você tem uma onda se movendo, né, ou melhor, uma fonte se movendo, de um lado o comprimento de onda vai ficar menor, do outro vai ficar maior. Certo? Bom, supondo que a fonte está vindo para cá, de cá o comprimento de onda vai ficar pequenininho, de cá o comprimento de onda vai ficar grandão. No entanto, o que acontece? Se você calcular o comprimento de onda que aquela fonte teria, caso ela ficasse em repouso, o valor que você obteria é justamente o valor entre os dois, tá? E aí, quando nós falamos de comprimento de onda do som emitido pela buzina, perceba, como a buzina está em movimento, ela não tem um comprimento de onda, ela tem vários. Depende de onde você está para medir. Quando nós falamos de frequência de comprimento de onda da fonte, em geral, nós estamos pensando no comprimento de onda da fonte quando ela está em repouso. Então, não está errado isso aqui que eu falei, tá, gente? Isso daqui que eu pensei. Eu tenho ali o som emitido pela buzina, é como se eu fotografasse duas frentes de onda seguidas. Essa distância é um comprimento de onda. E todas as pessoas vão concordar com esse valor, estando paradas ou não. Então, eu prefiro pensar que essa distância é constante, então eu prefiro pensar assim, é o comprimento de onda que não muda. Mas cuidado, não muda nesse sentido. No sentido em que eu estou medindo distância de 2 pontos e todo mundo concorda com essa distância. Não estou dizendo que se a fonte estivesse parada, o comprimento de onda seria o mesmo caso ela estivesse se movendo. São coisas diferentes, tá bem? Então, olha só. No caso, se a fonte estivesse parada, vamos calcular o comprimento de onda? Vamos calcular primeiro o comprimento de onda para a namorada. Isso vai ser a velocidade do som, 340, dividido pela frequência que ela observa, que é 618,18, certo? Felizmente, se você usar essa fração aqui, você elimina a dízima e vai dar 0,55 metros, beleza? O comprimento de onda do som emitido pela fonte, pela buzina, você vai considerar como se ela tivesse parada. Então, é 340 dividido por 600. Isso daqui vai dar 0,56666 metros, vai dar uma dízima. E o que ele está dizendo? Que o comprimento de onda do som emitido, do som ouvido pela namorada, é maior. Não, ele é menor. Tá? Ele é menor. Até porque, se a frequência que você observa é maior, é porque o lambda diminuiu. Tá? Beleza? Cuidado, não vai fazer confusão. Na verdade, agora é uma opinião minha, tá? É só uma questão aqui que eu acho um pouco difícil falar de comprimento da onda do som emitido pela buzina da bicicleta. Tá? Eu discordo que esse cara é o comprimento de onda do som emitido pela buzina da bicicleta, porque uma vez que ela está se movendo, o comprimento de onda é diferente para cada lado que ela vai. Tá? Então, quando o anunciado falar isso, ele está pensando na buzina parada. Tá? Parada. Beleza? Aí faz sentido. Porque aí para cada lado você vai ter o mesmo comprimento de onda. Aí faz sentido você falar de comprimento de onda. Mas, como a buzina está se movendo, você tem que falar de comprimento de onda em determinado ponto. Certo? Não faz sentido você falar comprimento de onda da buzina. Porque para cada lado vai ter uma frequência, para cada lado vai ter uma distância entre as frentes de onda. Certo? Beleza? Mas não é isso que o vestibular pratica. Então, cuidado. Se ele falar de comprimento de onda, é pensando na fonte parada. Por fim, o som refletido pela casa, que eu vou deixar como exercício, hein? E em seguida, ouvido pelo ciclista, tem frequência aproximada de
636. Por que eu não vou fazer? Por dois motivos. Primeiro, porque é muito parecido com esse cara aqui, ó. A diferença é que agora quem é fonte é a parede e o ciclista é o observador, tá? Você vai fazer exatamente do mesmo jeito, só que você vai inverter. O observador aqui vai ter que ser V som mais V fonte, porque ele está se aproximando do som, certo? E a fonte está parada, beleza? E outra coisa, as quantidades de aumento de frequência devido à velocidade são as mesmas, pelo fato das velocidades serem baixas. Ou seja, esses 10 metros por segundo do ciclista vai causar um aumento da frequência de 18 Hz do ponto de vista da namorada. Quando a onda volta, até eu estou fazendo o contrário, né? A onda está indo para lá, ela bate na parede e volta, né? Ai, gente, tá bugando aqui, que eu me vejo ali, né? Enfim, o som tá vindo para cá. Tanto faz. Aí o que importa é que quando a onda bate na parede, volta, e vai de encontro ao ciclista, a frequência volta a aumentar. E ela vai aumentar da mesma proporção, porque a velocidade do ciclista é 10 metros por segundo novamente, certo? Então assim, a parede está aqui. Vamos tentar o contrário, a parede está aqui. O ciclista vem emitindo um som, certo? A frequência que chega na parede já é maior, aumenta de 18 Hz. O som sai com 618 Hz, certo? Então agora o som está vindo aqui em direção ao ciclista, certo? E o ciclista está vindo em direção ao som. Como o ciclista vem em direção ao som, a frequência vai aumentar novamente. E vai aumentar da mesma quantidade aproximada, de 18 Hz. Por isso que vai para 636. Mas eu vou deixar isso como exercício e finalizar essa resolução. Valeu!